Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, bendito seja Deus por nossa missa. Penso que a gente já fica contando os dias, porque logo a gente já vai passar para o nosso espaço, né? Acho que essas 15 dias deve ficar pronto o restante do galpão. Depois o bispo já pediu para a gente fazer o projeto da igreja. Então a gente vai devagarzinho, tá? Primeiro o salão. E a gente tem muita coisa para a gente agradecer nosso povo, nossa comunidade nesses dias e nos empenhar nesse trabalho da comunidade, né? E porque também isso é tão importante, hoje podemos dizer que a gente celebra o dia da igreja também. Os apóstolos São Pedro e São Paulo, a nossa comunidade, a nossa igreja, como ela vai sendo construída. E tanto tempo aqui celebrando, depois tanto tempo para comprar um terreno, tanto sacrifício, tanta dedicação, né? Esses dois apóstolos têm uma importância muito grande na igreja. São chamadas colunas. O que é coluna? Que sustenta, que faz aguentar a igreja, né? É a base toda nossa. E a gente pode já observar, que ia colocar isso como primeiro ponto, a gente olhar a beleza que é a nossa igreja católica. Então a primeira parte olhamos São Pedro. É a fé, a doutrina da igreja, a igreja em si, como magistério. Tudo que nós temos na sociedade, a gente pode dizer que nasceu da igreja católica, tá? Tudo nasceu da igreja católica. Você não vai encontrar nenhuma outra instituição que foi fundada por outra igreja. Só a igreja católica. Então se você vai para as faculdades, quem formou as faculdades, fundou? A igreja católica. Se você pode ter um curso superior hoje, graças à igreja católica. Se você tem um hospital, graças à igreja católica. Se você tem um orfanato, se você tem asilos, olha, bonito, nós temos agora em Anápolis casa para aidéticos, fase terminal. Mas todas essas instituições, elas foram fundadas pela igreja católica. Você não vai encontrar uma instituição que foi fundada, mas depois eles aproveitaram das ideias, das coisas da igreja. Mas tudo que você encontra na sociedade, você quer curso de direito, até hoje eles têm liturgia no direito, né? Buscando a justiça, de onde veio? Da igreja católica. E os ingleses diziam: a gente não precisa mais de igreja porque nós temos direitos humanos. Os direitos humanos só existem por causa da igreja católica.
Tudo que nós temos é por causa da Igreja Católica. Tudo. E queria colocar isso para vocês, irmãos. Se vocês buscam direito civil, você não vai encontrar outra igreja. No direito, igreja é a nossa igreja só. Os outros são chamados de quê? Comunidades eclesiais. Se você vai em presbiteriana, assembleia, eles são chamados de comunidades eclesiais, não são chamados de igreja. E essas novas, como internacional, mundial, universal, eles nem são chamados de comunidades eclesiais. Pelo direito civil, eles são chamados seitas. Então, seita não é uma coisa de macumba, outra coisa assim. Mas aqui tem contra a igreja, que é outra coisa, que não é igreja. É o contrário. São as seitas. Se você vai para outro país, para a Europa, principalmente, aí uma das coisas que sempre eu questiono, como que é ser padre no Brasil, onde tem tantas seitas? Que seitas que eles estão falando? Não é o candomblé, não. As seitas que eles estão dizendo é universal, internacional, tantas outras seitas. Então, quem é chamado, qual igreja que você é? Não, só tem uma igreja. As outras nem são chamadas igreja, só a nossa é chamada igreja. Tá? E aí vocês podem já ver as características. Primeira coisa que fala no Evangelho: minha igreja. Não diz minhas igrejas. Tá? Minha igreja. Depois a segunda característica do Evangelho: eu vou te confiar as chaves do reino dos céus. A chave da igreja. Então, de quem é o fundador da igreja? Claro que é Cristo. Mas confiado a alguém. Quem é esse alguém? São Pedro. E esse São Pedro, essa chave é muito importante para a nossa fé. Por quê? Nós agora começamos a falar da sucessão apostólica. O que é essa sucessão? O termo já diz, né? Sucessão, que sucede. Nós temos uma origem lá nos apóstolos. E se você pegar a linhagem dos papas, tá? Veja, Papa Francisco, Papa Bento, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, aí você vai descendo. Você vai chegar onde? São Pedro. Isso é o que? Uma sucessão apostólica. E por que a sucessão apostólica é importante? Porque garante que a igreja de Cristo é de São Pedro. Nós estamos naquela ainda, não saímos dela. Isso garante que tudo que nós fazemos, nós celebramos validamente. O batismo que nós temos é o batismo de Cristo. Quando um consagra, isto é meu corpo, isto é meu sangue, garante, consagra, acontece realmente. Quando fala que seus pecados estão perdoados, eu te absolvo dos teus pecados, realmente fica perdoado. E os únicos que ainda têm sucessão apostólica é a Igreja Católica. Aí entra o Ocidente e o Oriente. Mas a Igreja Católica em si tem sucessão apostólica. Nenhuma outra mais tem sucessão apostólica. Nenhuma outra tem. Então isso garante que nós estamos na verdadeira Igreja de Cristo. Tá? E todas as outras, nós falamos de São Pedro, como a doutrina, como a firmeza da fé, fidelidade à fé, todos surgiram de dois problemas. Primeiro, infidelidade à igreja. Infidelidade à igreja. Não era capaz de obedecer, de fazer o que a igreja pede, então fizeram do seu jeito e cortaram coisas. E da falta de confiança em Deus, porque aí não confia em Deus, não confia através da igreja, tem que fazer algo próprio. Tudo que é, as outras surgiram dessas duas coisas, da desconfiança e da infidelidade à igreja, a Deus. E São Pedro garante para a gente, irmãos, nós estamos na verdadeira igreja de Cristo. Tá? Porque isso é importante. Aí está outra resposta. Tá? Sucessão apostólica, garantia da fé, o magistério da igreja. Mas garante que nós não somos uns bobos e garante que nós não estamos perdendo tempo. Seríamos os mais tolos se nós estivéssemos aqui todos sendo enganados. Tá? Graças a Deus ninguém está enganado.
Você começa a estudar a história. Aí os professores gostam de usar, porque vocês, Igreja Católica. Irmão, primeiro, nós temos história, vocês nem história têm. Nem história vocês têm. Se teve erro, sim, mas ao menos tem história para dizer, essa é a Igreja de Cristo mesmo. Uma linhagem, uma sucessão apostólica. A nossa coisa nunca errou. Claro, vocês nem têm história. Você nem tem história. Vocês observem hoje, muito bonito, São Pedro e São Paulo. Um morreu pela espada e o outro decapitado, martírio, e o outro morreu crucificado de cabeça para baixo. Você não vai escutar nenhum fundador de igreja dessas modernas falar, fulano morreu em nome da fé da igreja dele. Você não vai escutar isso daí. Você diz, esse ainda está vivo, esse ainda está vivo, esse ainda está vivo. E nenhum deles não dá vida em nome da fé. Nenhum deles morreu em martírio. Nenhum deles derramaram sangue em nome da igreja, em nome da fé. Só nós que temos Pedro e Paulo. Então, se deixar a igreja católica por essas seitas, realmente nós seremos os mais idiotas do mundo. Dá para entender, às vezes, um sente que não fé está meio fraca. Tudo bem, mas negar a fé católica já é burrice. Sentir fraqueza, sentir insegurança, a gente é humano, mas negar a igreja por outra, aí já é burrice. Porque é muito lógico, é muito claro a fé católica. É muito claro a igreja. Aí vão dizer os protestantes, né? Ai, que igreja não importa, importa. Não, igreja importa sim. Religião importa sim. Por isso que Jesus disse a São Pedro, minha igreja. Quer dizer que Deus vai salvar o homem através sim da igreja. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E desligares na terra será desligado nos céus. Então a igreja sim fala em nome de Deus. E através da igreja expressa a vontade de Deus para cada um de nós. Então é vontade de Deus cuidar da vida, o dom da vida. É vontade de Deus evitar o pecado. É vontade de Deus. Tantas coisas belas. E a igreja é responsável por cuidar da doutrina da fé. Nós chamamos de magistério da igreja. Quem é o magistério? Quando você escutar isso, não é o magistério. É o Papa com o colégio dos bispos. E eles são responsáveis de manter a tradição. E quando falamos da tradição, a tradição aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tá? Vê se uma pergunta, penso que vai ajudar a gente um pouco. A pergunta é essa. Quem veio primeiro? A igreja ou a Sagrada Escritura? Essa é a pergunta para a gente. Quem veio primeiro? A igreja ou a Sagrada Escritura? Resposta? Igreja. Se nós temos a Sagrada Escritura, é por quê? Porque a igreja reuniu todos os relatos da vida de Cristo, dos apóstolos, em um livro, em livros, catalogou, organizou e disse, realmente isso aqui é a palavra de Deus, vocês podem crer e confiar. E nem tudo está escrito. Bom, a palavra de Deus ela é expressa ou revelada de duas formas. A palavra escrita, que é a Sagrada Escritura, e a palavra dita. De onde que vem a celebração? O jeito que nós celebramos. De onde vêm as orações? Da tradição da igreja. E a igreja que é responsável de manter. E entenda, que agora mesmo tem tradições. Festa de São João, festa de São Pedro e São Paulo, as bandeiras, os fogos, as fogueiras, canjica, o que mais? Cachorro quente, batismo na fogueira. Isso são tradições, isso não é tradição. Quando falamos a tradição, é a fé revelada e mantida pela igreja. E a igreja tem a obrigação de transmitir ela como tal. Nem mais, nem menos. Mas a verdade como tal. E o magistério é responsável por isso. O Papa, os bispos, vão cuidar de transmitir a verdade como tal.
Se vocês lerem próprio final São João, São Mateus, está claro aí. Nem tudo que Jesus realizou está escrito. Se tudo fosse escrito, não caberia em um livro. Então, de onde nós sabemos as outras coisas? Da tradição da igreja. Bem, então essa é a primeira consideração para a nossa celebração de hoje. Penso que deve ter ajudado um pouco. Reconhecer o dom da nossa fé católica, reconhecer a beleza da Igreja Católica e suscitar em nossos corações a gratidão, porque nós somos católicos. É bom ser católico. Um dia nossos pais nos levaram ao batismo, à confissão, nos transmitiram a fé, e como isso é grande em nossa vida, o dom da fé católica. Agradecer por isso, por ser católico. É bom demais a gente ser católico, pensando bem. É muito valioso a nossa fé católica. E aí reconhecer em São Pedro essa grandeza da fidelidade, da doutrina, da mão de Deus em nossas vidas, e que nós estamos no caminho certo, que é Cristo Jesus, aí na igreja. Primeira parte. Agora vamos para outro caminho, que é São Paulo. Agora é prático. Quando falamos de Pedro, fé, doutrina, a igreja em si. Agora São Paulo, é a vivência da fé, a evangelização. Tá? E para isso pensei algo para ajudar a gente. Está no jornalzinho? E queria que vocês acompanhassem. Aí, vai ajudar um pouco. Canto de ofertório. Canto de ofertório. E ele resume bem São Paulo. Quem é São Paulo? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se ele por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Bonito, né? Agora vem as expressões da prática da fé. Nem a espada, nem o perigo, nem os erros do meu irmão. E um falava assim, é que na sua igreja tem coisas erradas. Bem, irmão, a igreja em si como doutrina, perfeita. Como fundador, perfeita. E nela possui os meios para a salvação, que são os sacramentos, que nos santifica. Mas nós homens, paciência, somos pecadores. E se nós todos fôssemos perfeitos, não precisaríamos de igreja. Sequer precisaríamos que Cristo morresse na cruz. Sequer. Então um vai encontrar problemas? Vai. Vai encontrar pessoas assim? Vai, com certeza. Aí um disse assim, é que esse fato gosta mais dos ricos, outros fatos gostam mais dos pobres. Não, aqui o importante não é pobre nem rico. Aqui o importante é a salvação da alma de cada um. Aqui que conta é cada um. E que importa é sua alma, não é seu bolso. Porque você pode ser pobre, você pode ser rico, pode ir para o inferno igual. Não é rico que vai para o inferno, não é pobre que está garantido para o céu. Não está não. Não está não. E vamos encontrar coisas na igreja? Sim. E essas coisas, de certa forma, Deus permite, Deus não quer. Ela nos ajuda em duas coisas. Primeiro, purifica a nossa intenção, purifica nosso coração. Esse nós rezamos na doxologia tão perfeita, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Porque se for pelos humanos, se for pelas coisas humanas, não vale a pena. Nós começamos a perder tempo, isso sim. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar coisas mesmo nas pessoas. E não dizendo nas pessoas não, nós mesmos, os próprios padres. Vocês acharam porque é santo pode ser padre? É mais perfeito pode ser padre? Não. Porque é padre é chamado a santidade. Mas essa santidade é um caminho longo, difícil, cheio de renúncia, de sacrifício. Então se for procurar coisas na comunidade, a gente vai perder a cabeça. Por isso serve para a gente os defeitos do irmão, para a gente purificar nossas intenções. Para quê? Então, para dizer assim,
Nossa segurança, nossa força, quem é? É Cristo. Se for pelos humanos, não vale a pena, mas por Cristo, vale a pena. E o que nós queremos aqui é muito mais do que perfeição, é santidade, é salvação das nossas almas. É isso que nós queremos. É por isso perfeito que São Paulo diz, né? Se olhamos assim, então quem pode nos separar do amor de Cristo? Mas que eu vou embora da igreja porque tem coisa errada. Não, você não vai não. Porque nós estamos aqui por causa das coisas, das pessoas, por causa de Cristo. Continua. Nenhuma das criaturas, nem a condenação, nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição. Permanecer firmes na fé também em meio às dificuldades, ao sofrimento da vida. Permanecer firme também nessas horas. Não é para perder a fé quando está difícil, é para usar a fé que nós temos. E fazer uma comparação, ajudar um pouco. Eu escutei isso de uma senhora, né? Estava passando um problema com o filho, doente, na UTI, e ela dizia, né? Fábio, crente é igual urubu. Aí eu falei assim, por quê? Porque não pode ver uma carniça que chega para roubar, né, para pegar. Aí eu falei assim, por que você está falando isso? Só porque eles acham que o meu filho está sofrendo, que eu estou sofrendo, eu vou perder minha fé? Vou mudar de religião? E eles usam isso muito. Não vai chegar ninguém dizendo na sua casa, toma 10 mil reais para ajudar no tratamento. Eles não vão fazer isso com vocês. Eles vão vir roubar sua fé, como ladrões, como urubu. Não pode ver um probleminha que chegue aí para roubar a fé da pessoa. Não é outra coisa que eles fazem. E aí fica essa falsa esperança. Faça isso que vai. Não, não vai não. Não vai não. Nós não podemos perder a fé nas horas difíceis. Nas horas difíceis é para usar a fé. Mesmo que pareça que é pequena a nossa fé, é para usar. Jesus, eu confio em vós. Continua. Nem o passado. Quer dizer, nós todos temos uma história. E nossa história nem sempre é tão bonita. Nem sempre é tão bonita. Nós temos nossos pecados. E não vai desanimar porque no passado a gente não era perfeito. Recomece. Nem os problemas do presente. Nem a insegurança do futuro. E vai ser de nós daqui a um tempo? Estamos nas mãos de Deus. Deus vai cuidar da gente. Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor ou a fome, nem a tribulação. Tão perfeito isso, né, São Paulo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode arrancar a gente da fé, da igreja, da vida de comunidade? Nada, nem ninguém. Isso nós aprendemos em São Paulo. Incansável esse homem viver pela fé. Incansável. E agora a coisa concreta para a nossa vida, irmãos. Como se faz a igreja crescer? Como se cresce a igreja? Primeiro, é porque é dom de Deus. Não é mérito nosso, é dom de Deus. Tá? E aí, quer dizer, dom, a gente não merece, é graça de Deus. Nosso batismo é um grande dom, a nossa fé é um grande dom para nós. Porque nós nascemos em um ambiente de fé católica que nos batizaram e nos trouxeram aqui essa vida. Já é dom de Deus. Mas a fé, a igreja cresce, não é pelas paredes, não é pelo número de pessoas participando, mas se cresce através do batismo. Do batismo. Então a preocupação nossa nunca deve ser se construímos paredes ou não, porque agora é um número bom. Número bom de pessoas participando, rezando. Mas até quando? Se não vêm as crianças, se não vêm os batizados, acaba. E se você vai para a Europa, está assim. Os jovens não vão, as crianças não vão, estão os mais velhos, graças a Deus ainda. Mas os mais velhos, o que acontece? Vão morrendo. Vão morrendo. E aí cabe a gente a evangelização. A igreja, cuidar da igreja. E como a gente vai cuidar da igreja? Preocupado com os encontros, preocupado com a juventude da paróquia. Não, você não precisa preocupar com isso. Essas coisas Deus vai encarregando, Deus vai cuidando para alimentar a fé do povo. Mas a gente tem que preocupar com a igreja de casa.
Qual é a igreja de casa? O batismo. O batismo. Por que nós estamos aqui na fé hoje? Por que nós estamos aqui na igreja? Porque teve seu pai que te pegou, menino, e te deu a fé. E tem seu pai agora que te deu a fé. E agora você vai ter um menino e vai dar a fé para esses meninos. É o batismo. É o batismo. E essa responsabilidade é muito grande. Ao padre, ao Papa, ao mundo inteiro. Ao bispo, à diocese. Ao padre, à paróquia. E vocês, a família. A família. O lar de vocês. E sabe, irmãos, como a família é importante. Por isso o Papa São João Paulo II chamava Igreja Doméstica. Igreja Doméstica. Vocês são mais importantes de todas as outras pastorais, de todas as outras coisas. Porque ninguém substitui o pai, ninguém substitui a mãe na transmissão da fé, na evangelização. E tudo, no fundo, vem de quem? Do pai e da mãe, da fé do pai e da mãe. A importância de vocês. Essa evangelização, lê a palavra de Deus, reze o terço com eles, leve a Santa Missa, tenha paciência, né? Agora, uma das coisas que estamos preocupados e vamos fazer já, não sei se a gente vai conseguir tudo, né? Mas já está lá separado um lugar para fraldário. As mães com a criança de colo, tem que trocar a menina, né? Vai lá durante a missa, volta e termina a missa ainda, lá no fundo da igreja. E esses pequenos têm que ir já participando, que eles aprendem. Eles aprendem. É a mão de Deus na vida deles. E a melhor coisa que a gente dá para o filho, irmãos, é Deus. É Deus. Se você dá Deus, pode soltar no mundo. Ele não vai te dar trabalho. Mas se você não dá, dentro de casa ele vai te dar problema. Dentro de casa vai ser um problema para vocês. Então a melhor educação, até humanamente falando, compensa dar Deus. Porque se um ama Deus, vai respeitar os pais, vai obedecer, vai ser fiel, vai ser responsável. Quer um bom filho? Um filho que teme a Deus, que ama a Deus. Aí ele vai dar valor no pai, na mãe, vai agradecer o pai e a mãe que tem. Como é bom Deus na nossa vida. Penso que tem ajudado a gente um pouco. As duas coisas importantes para o nosso caminho de cristãos. São Pedro, já aprendemos. Doutrina, magistério da igreja, a firmeza da fé, uma fé inabalável. Uma fé inabalável, como uma rocha firme. Tá? E agradecer o dom da nossa fé católica, a mão de Deus em nossas vidas. É bom demais a gente ser católico. Vocês imaginam que vocês fossem protestantes? Essas pessoas cabeludas, esquisitas, essas pernas cabeludas, um rosto frio. Você vai vendo o rosto de protestantes, eles vão ficando um rosto fino e frio, rosto frio, é estranho. Pode anotar para você. Pelo rosto vocês vão enxergando esse é católico, esse não. Até isso. Até os católicos são mais bonitos. É verdade o que o Padre está dizendo, essa saia esquisitona, essas pessoas, né? E vai ficando tão esquisita. Então, até as mulheres agradeçam a Deus que vocês são católicos. Até humanamente compensa ser católico, né? A gente tem uma vida muito boa, a gente é muito livre. Deus é muito bom para a gente ser católico, né? Muito bom. Então, a fé, a doutrina. Segunda coisa agora. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Está aprendendo com São Paulo. Não perca a sua fé, eu fique desanimado, porque há situações, há problemas. Os discípulos também encontraram perseguição de todos os cantos. De todos os cantos. E quando você vem escutar uma fofoca da igreja, dos padres, você entende uma coisa: por Cristo, com Cristo, em Cristo. E isso daí serve para quê? Purificar a nossa intenção. E você vai abandonar a fé por isso? Não, não vamos abandonar. Isso é mais uma prova de que se não for por Cristo, não compensa. Agora, por Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Já compensa. Já é válido, né?
Então, as duas virtudes para a nossa vida hoje. Em São Pedro, que a gente é convidado: fidelidade. Fidelidade nas pequenas coisas, nas grandes coisas, fidelidade à fé. Em São Paulo, perseverança. Perseverança nas horas boas, perseverança também nas horas ruins. Essas duas virtudes que a gente pode aprender dos apóstolos e, na verdade, são as mais importantes na nossa fé: fidelidade e perseverança. Então, que Cristo, por intercessão da Mãe Rainha, nos dê a graça da fidelidade na fé. Nas horas boas, nas horas ruins, e nos dê a graça da perseverança, tá? Até em meio às dificuldades dessa vida. Então, que Deus, na sua infinita bondade, infinita misericórdia, por intercessão da Mãe Rainha, nos dê a graça da fidelidade e perseverança no caminho da nossa fé, né? E se querem, ajuda essa expressão para a nossa vida hoje. Se vocês não lembrarem de mais nada, ao menos isso. Não esqueçam, tá? Nasci católico, morrer. Deu para decorar? Então, assim, o que falou de importante na missa passada? Isso, basta. Nasci católico, morrer católico. Profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E me abandonar pelo querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei?